de andamento. Então, pessoal, vamos nos concentrando. Vou fazer a leitura do verso da Bhagavad Gita, o canto 1. Antes de começarmos, né, vamos fazer reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 16, com Parikshit recebeu a era de Kali. Então, peraí. Perdi minhas 3 pernas e agora permaneço sobre uma só. Estás te lamentando por meu estado de existência? Ou estás em grande ansiedade, porque de agora em diante os ilegais comedores de carne irão explorar-te? Ou te sentes magoado devido aos semideuses? Agora, devido aos semideuses, agora estarem privados de seu quinhão das oferendas sacrificatórias, porque anualmente nenhum sacrifício está sendo executado. Atualmente, perdão. Hã? Atualmente. Desculpa. Então, no quinhão das oferendas sacrificatórias, porque atualmente nenhum sacrifício está sendo executado. Ou estás pesarosa pelos seres vivos por causa de seus sentimentos decorrente da fome e da seca. Eu vou repetir o verso 20. Perdi minhas 3 pernas e agora permaneço sobre uma só. Estás se lamentando por meu estado de existência? Ou estás em grande ansiedade porque de agora em diante os líderes comedores de carne irão explorar-te? Ou te sentes magoada devido aos semideuses agora estarem privados de seu quinhão das oferendas sacrificatórias, porque atualmente nenhum sacrifício está sendo executado? Ou estás pesarosa pelos seres vivos por causa de seu sofrimento decorrente da fome e da seca? Verso 21. Estás pesarosa pelas mulheres e crianças infelizes que são deixados ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou estás infelizes porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brahmanas, entregue a atos contrários aos princípios da religião? Ou lamentas ver que os brahmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura bramânica? Eu vou repetir o verso 21. Estás pesarosa pelas mulheres e crianças infelizes que são deixadas ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou está infelizes porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brahmanas, entregue a atos contrários aos princípios da religião? Ou lamentas ver brahmanas os brahmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura bramânica. Jai, gratidão pela oportunidade da leitura. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Om
Padanyunam sutrati maikapadam Atmanam va vrishalar bhukshamanam Aho suradirita jagya bhagan Pragyauta srinmagavati avarshati Adakshamana striya urvibalan Susachyato purushadai ivartan Vacham devim brahma kule kukarmani Abramani raja kule kulagrian. Prabhu? Om Bhagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om. Muito bem, então nós vamos dar sequência, né, na nossa dissertação do Srimad Bhagavatam, e nós estamos lendo no canto 1, capítulo 16, como o Parikshit recebeu a era de Kali. E está sendo feito, né, a analogia aqui, o touro falando com o rei. Nós temos aí uma analogia, né, que é uma metáfora, em que ele então está mencionando que perdeu as pernas, né, está se lamentando, né, pelo estado de existência dele. Ou estás em grande ansiedade porque, de agora em diante, os ilegais comedores de carne irão explorar-te. Ou te sentes magoada devido aos semideuses agora estarem privados do seu quinhão de oferendas sacrificatórias, por atualmente nenhum sacrifício está sendo executado. Ou estás pesarosa pelos seres vivos por causa de seus sofrimentos decorrentes da fome e da seca. Então, o imperador, ele está descrevendo uma série de situações aí desfavoráveis, né, infelizes, inauspiciosas, diante do quadro que está se apresentando, né? Os indianos, quando se fala comedores de carne, olha só, vamos pensar direito aqui no que está sendo falado, tá? A palavra utilizada normalmente é milechas. Você vai no sânscrito, é milechas, tá? Os indianos são comedores de carne. Se você for a uma festa indiana, normalmente, os indianos comem carne. Eles comem carne de cabra, comem carne de frango, comem carne de peixe. Eles comem esses animais exóticos, jacaré, javalis, eles comem. Porcos, eles comem. Não é? Algumas tribos indianas comem porcos. Os nepaleses, por exemplo, se você for no Nepal, você vai ver várias lojinhas com a cabeça de um porco selvagem, né? Tipo um javali, que eles comem. A nossa deidade, uma das nossas deidades principais, chamada Jagannatha, ela foi manifesta, realizada ou surgiu em uma tribo de criadores de porcos. E essa tribo de criadores de porcos, eles não criavam porcos para fazer aqueles negócios que o pessoal faz, que é exposição, né? Para o hobby, sabe? Para ganhar para o concurso público de porcos que são mais bonitos, sei lá, coisas assim. Eles criavam porcos porque eles comiam esses porcos. E uma das deidades principais cultuadas pelos brahmanas, pelos Vaishnavas, surgiu aí. Entre os comedores de porco. Quem conhece a história do Senhor Jagannatha sabe disso.
Então, a palavra que está sendo usada aqui, comedores de carne, não é apropriada no sentido, ela é pejorativa e intencional. Tá, os sacerdotes de Jagannatha Puri, até hoje ainda muitos comem carne de peixe e de frango. Então, carne é alimento para os seres vivos. Os seres vivos se alimentam de carne. Biologicamente falando, não tem nada de errado os seres humanos se alimentarem da carne de outros animais. Os animais se alimentam entre si. Onde é que começa a diferença? Onde é que começa o contexto da diferença aí, nesse ponto? É que os brahmanas, ou aqueles que são ligados à transcendência e aos planetas superiores, são convidados a romper com os hábitos biológicos dos animais. Porque se você se comporta como animal, você deve nascer entre eles. Então, comer carne não é uma coisa necessariamente pecaminosa, só é um hábito biológico primitivo dos animais. Então, o ser humano, como é um animal, uma extensão do reino animal, ao comer carne, não está cometendo um pecado contra Deus, está apenas agindo como um animal, que ele é. Agora, quando é que ele deixa de ser biologicamente semelhante aos animais e passa a ser moralmente superior? Quando ele rompe com hábitos animais e assume hábitos superiores. Quer ver só? Do ponto de vista da sexualidade, os animais fazem sexo, o ser humano também faz. E qual é a diferença? Nenhuma. Os machos ficam encantados com as fêmeas, se apaixonam pelas fêmeas, as fêmeas ficam excitadas sexualmente pelos machos, pelo cheiro dos machos. Tudo igual. Só que a diferença é que os machos animais vão ter relações sexuais com as suas próprias filhas, com as suas mães. Eles não fazem diferença. Eles só veem uma fêmea. Então, quando que um homem é considerado moralmente superior? Quando ele faz diferença entre a sua filha, entre a sua mãe e a sua esposa, e as esposas dos demais. Aí se considera que esse é um ser humano civilizado, educado, culto. Agora, um ser humano que tem relações sexuais como um animal, que não entende a diferença, ele é considerado imoral e ilegal do ponto de vista do contrato social. Então, ele pode ir para a cadeia e sofrer moralmente o fato de ele ser um ser humano, que é proibido para seres humanos ter comportamento bestial do ponto de vista da sexualidade, a não ser que ele seja um primitivo do início da Era do Bronze. Aí até é tolerável. Mas na medida em que nós evoluímos, o contrato social vai dizendo que não pode. Então, a evolução moral faz com que os homens tenham um comportamento sexual mais refinado, mais culto, mais elegante, mais respeitoso. Nós chamamos isso de família. Então, essa é a diferença. Mas a relação sexual é a mesma coisa. Tanto animais como seres humanos fazem. Só que os seres humanos têm moral, evolução, cultura. E isso refina os tratos nos relacionamentos. Agora, do ponto de vista do hábito de se alimentar, animais comem carne, leões, crocodilos, cobras, ratos, seres humanos também. Porque são animais. E o que os animais fazem? Comer aquilo que tiver à disposição. E aquilo que for satisfatório para o sentido. Agora, quando é que esse animal humano passa a ser moralmente superior?
quando ele distingue entre animais que ele pode comer e animais que ele não deve comer, que são chamados impuros ou nauseantes, ou então imoral do ponto de vista emocional, como, por exemplo, por que algumas sociedades não comem cachorros e gatos e outras comem? Normalmente, como se isso fosse parte cultural da vida normal. E por que nós consideramos imoral comer um cachorro, matar um gato e comê-lo? Por que para nós isso é imoral? É porque talvez nós tenhamos desenvolvido um senso de cultura que permita a gente enxergar isso como um dado imoral. Então, o que define uma coisa que é moral daquilo que é imoral? Cultura, conhecimento. As gerações novas, por exemplo, desses países que ainda comem carne de cachorro, por exemplo, já rejeitam o hábito. Por quê? Porque elas aprenderam que a interação cultural com outros povos refina a própria cultura delas e elas abandonam, então, esse hábito inculto, porque é considerado imoral. E por que essa evolução acontece? Por conta de conhecimento, de interação de conhecimento. Agora, vamos ver aqui, dentro do preceito védico que está sendo mencionado aqui, está sendo mencionado comedores de carne. Vamos considerar a palavra correta, comedores de carne de vaca. Aqueles que se alimentam da vaca, aqueles que matam e comem as vacas. E por que aqueles que matam e comem as vacas são considerados inferiores ou imorais do ponto de vista da evolução, do ponto de vista védico, do tratado védico, do postulado védico? O que dá direito ao indiano ou ao mestre indiano dizer que é imoral matar e comer uma vaca? Com qual direito, com qual autonomia o mestre védico ou o mestre indiano teria autoridade legal ou moral de vir a público e dizer que é imoral ou ilegal matar uma vaca e comê-la? Não é? Vamos dizer que nós sejamos pessoas comuns e vamos dizer o seguinte: os indianos, que é o que se ouve muito, né? Os indianos, eles são, né, primitivos, eles adoram a vaca. Imagina, para eles, a vaca é sagrada. Olha que absurdo, que primitivismo. Hoje em dia ainda tem gente que considera a vaca sagrada. Imagina. Essa é a colocação que vai ser, é comum isso daí, tá? A crítica é essa daí. Então vamos analisar por que o indiano não come esse animal. Inclusive, eu recebi um vídeo recentemente que eu ainda não assisti o vídeo, separei o vídeo para assistir, de um documentário de biologia que diz que a vaca não faz sentido não faz sentido do ponto de vista evolutivo. Não era para haver vacas do ponto de vista evolutivo. E como é que elas existem ainda? Aí eles estão com esse debate aí. Bom, mas isso é outro assunto, tá? Agora, olha só, preste atenção no raciocínio normal, tá? As vacas, elas são os maiores produtores de leite na Terra. As mulheres humanas não são capazes de produzir tanto leite quanto as vacas. Se você considerar que búfalo é uma variação da raça, tá? Mas produz leite. E na quantidade das vacas, elas são as únicas. Nenhum outro ser mais produz tanto leite quanto as vacas. Agora, nós sabemos que as vacas, o leite das vacas alimenta a humanidade depois que as mães humanas param de alimentar seus filhos com leite. O leite delas acaba e as vacas continuam alimentando de leite esses filhos humanos. Por uma questão de bom senso, as vacas passam a ser as mães de leite para os seres humanos. Isso é do bom senso. A pessoa pode até não considerar isso, mas do ponto de vista técnico ou prático, elas são extensão da própria mãe, porque continuam alimentando de leite a humanidade. Então, as vacas são mães de leite para a humanidade.
como um conceito geral, um consenso geral é de que mãe é um ser sagrado, é um presente de Deus, que é o que nos dá vida, que é o que nos dá acolhimento, felicidade, nutrição, satisfação, é tudo de bom. Ter mãe é tudo de bom na Terra. Outro dia, uma menina que é aluna minha, filha de uma aluna minha, foi chamada, a mãe foi chamada na escola, porque ela teve até polícia lá, que elas caíram, bateram a cabeça, uma bateu a cabeça, e teve que chamar o resgate, o SAMU e tal, e aí teve que vir polícia para ver o que tinha acontecido. Porque uma amiguinha dela, uma menina, uma colega de escola, falou mal da mãe, ela não aceitou e foi tirar satisfações, e elas brigaram, e uma caiu e bateu a cabeça no chão. Então, por quê? Porque a mãe, todo mundo sabe, é sagrada, não entra na discussão. Quando a mãe é ofendida, isso passa do limite. A mãe tem que ser preservada. Todo mundo sabe que mãe é sagrado, até em discussões públicas. Uma vez que a mãe é um ser sagrado e a extensão dessa mãe também um ser sagrado, que é a mãe de leite. Tinha uma dupla de cantores de sertanejo do início do processo dos sertanejos, chamava Christian e Ralph. Eu me lembro dessa dupla porque eu dirigia, meu pai trabalhava com caminhão e eu ia no caminhão dele. E ele ouvia muitas músicas no rádio. E tinha uma música que cantava assim: Minha mãe de leite é o sol da minha vida. Foi uma música que foi feita em homenagem à mãe de leite. As mães dos nossos intelectuais brasileiros foram alimentadas pelas mães de leite africanas, que as escravas, mulheres, alimentavam os bebês com leite, porque as mulheres não queriam ter, muitas vezes, a deformação do seio e tal, então dava para as mães negras alimentarem. Então, as mães negras eram as mães de leite daquelas crianças que, quando cresciam, desenvolviam afeição por essas mães que as alimentaram de leite, por conta de oxitocina e troca de DNAs. É que atualmente não tem mais tanto isso. Tem, né, o governo pega o leite, leva para o banco de dados, aí vem tudo em saquinho, esterilizado, aquela coisa toda. Mas antigamente tinha. Então, do ponto de vista técnico, você matar esse animal e comê-lo é um ato de ingratidão, de incultura, de desumanidade para um ser que significa tanto na intimidade do ser humano. Não é porque é carne, porque carne por carne se come carne na Índia. É por questão de valor moral, de entendimento, de cultura. Agora, se um ser humano quer comer carne, ele só está agindo como um animal, que é o que eles fazem. Comem. Biologicamente falando, é comportamento animal. Mas ele tem a opção de romper com o comportamento biológico para assumir uma postura moral superior. E isso é uma decisão consciente com base em conhecimento. Mas as pessoas que comem carne, a gente vê com compreensão e resiliência, e não que eles são pecaminosos, que eles vão para o inferno porque comem carne, nada disso. Se eu fosse Deus e eu lançasse, vamos dizer, uma maldição infernal para as pessoas que comem carne, eu seria irracional ao fazê-lo. Porque elas só estão agindo da forma como eu as criei, ou seja, biologicamente predispostas a comer carne. O ser humano é onívoro. Ele come carne e vegetais. Agora, ele pode decidir. Assim como o ser humano, sexualmente, ele pode ser promíscuo e ter relação sexual com a própria mãe, com a própria filha, e por aí vai, com qualquer um, ou ele pode ter moral e ter retidão. Potência sexual ele tem. Para ambas as coisas. Mas por que ele decide pela retidão? Valor moral. Capacidade de comer carne, nós temos. Liberdade para fazê-lo, nós temos, como o apóstolo Paulo dizia, né?
Tudo lhe é possível, tudo lhe é permitido, mas tudo lhe é lícito. Será que realmente, por ser tudo permitido, é de fato tudo lícito? Nem tudo que é permitido também é automaticamente lícito para aqueles que têm moral. Para aqueles que não têm moral, é tudo normal. Um leão rasgando uma zebra e se lambuzando no sangue nas tripas dela é moralmente correto para os filhotes, para os outros leões, está tudo certo. E até para nós. É violento, é chocante, mas é normal. E não tem nada de errado nisso. É biológico. Então, o ser humano sentado à mesa comendo carne não é pecaminoso, não é do mal, é simplesmente normal, do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista moral, que envolve cultura e conhecimento, muda o contexto. Nós temos a opção, com o conhecimento, de não fazê-lo. E nós optamos por não fazer por uma questão de evolução moral. Então, a cultura védica ela é formatada para produzir seres moralmente evoluídos e que sejam capazes de compreender a pós-fase humana, que sejam qualificados para serem transferidos da fase humana para a próxima fase, que é a fase divina, e viver entre seres divinos. Aqueles que são biológicos renascem entre os biológicos. Aqueles que são divinos nascem entre os seres divinos, como Jesus disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você decide a quem você quer pertencer, se a César ou a Deus. Então, essas falas das Escrituras, apesar de que elas são colocadas muitas vezes de maneira incisiva e até, assim, constrangedora, ou não constrangedora, mas polêmicas, entendido dentro do contexto, elas passam a fazer sentido. Por exemplo, para nós cristãos, que nascemos num país cristão, só o fato, imagina que você é Deus, e você vai escolher um local para Jesus nascer. Jesus é um filho querido, né? Vamos colocar assim dessa forma. Por que você escolheria uma manjedoura? O que é uma manjedoura? Manjedoura é o local onde se produz o manjare. E o que é o manjare? O que é o manjare? O manjar celestial, se fala manjar. O que é o manjar? O manjar é o néctar. A manjedoura é o local onde se produz o néctar. E o que é o néctar? O leite, que daí vem tudo, né? Doce de leite, leitinho condensado, queijinho. Ai, que delícia. O néctar, o manjar, manjedoura, local onde se produz o manjar, o néctar. E por que você, se fosse Deus, escolheria esse local para o menino Jesus nascer? É que você errou no cálculo? Alguém veio, perturbou a sua cabeça na hora que você estava decidindo e colocou um papel, assina aí e tal. E você assinou sem querer e aí parou, deu nisso? Será que foi isso? Ou você sabia o que estava fazendo? Vai que você, enquanto Deus, sabia o que estava fazendo. Vamos apostar que você soubesse o que estava fazendo. Por que você o faria? Você já chegou perto de uma vaca? Você já sentiu o hálito de uma vaca? Alguém já chegou a pegar assim no rosto de uma vaca, fazer carinho na cabeça de uma vaca e ela baforar em você? Já sentiu o cheiro? Quem já teve essa experiência? O cheiro do hálito da vaca tem cheiro de caldo de cana e ele é nutritivo, ele alimenta. É simplesmente incrível. E é quentinho e cheirosinho. As vacas não têm mau hálito. Outros animais têm. A vaca não tem mau hálito, é cheirosinho. Tem cheiro de caldo de cana quentinho e é nutritivo, é gostoso e cheirosinho. Então é uma boa escolha só por isso, né? Que toda mamãe gosta de passar talquinho e lencinho cheirosinho, né? No bebê. Ai, que Deus, é uma mamãe amorosa, né?
quer manter o bebê cheirosinho e quentinho. Então, as vacas são curiosas, vão ali e baforam no menino e aquecem ele. Então, elas são amigas da Maria. Foram amigas. As primeiras amigas de Maria foram as vacas. Só isso faria, para um cristão consciente, perceber que essa vaca é especial para Deus. Não precisa muito. Isso é o suficiente. Mas vai explicar que focinho de porco não é tomada. Para seres biológicos, com necessidade de devorar a carne dos demais. Eles não enxergam a diferença entre uma mãe e uma mulher. Pessoas promíscuas sexualmente não conseguem enxergar a diferença entre uma mãe e uma mulher. Uma filha e uma mulher. Eles só querem satisfazer o seu apetite sexual. São delirantes, incultos, caídos, decadentes. Então, o ser humano incivilizado, ele não consegue ver a diferença entre um animal sagrado dos outros. Ele quer comer todos. E se vangloria disso. As vacas são seres sagrados. E isso deve ser entendido, para que a sua evolução moral te permita tomar a decisão de, pelo menos, essa criatura, esse ser, você tirar da sua boca, do seu prato, da sua geladeira. Porque essa ingratidão, essa incultura, te prejudica. Prejudica teus filhos, sua vida, sua consciência, sua evolução moral. Ah, mas, Devada, eu não acredito nisso. Tá bom. Se é uma questão de decisão, você só vai decidir com base na sua evolução moral. Você não tem condições de decidir. Porque você só vai conseguir. A sua decisão é em função da sua decisão de intenção de evolução moral. Quem quer fazer uma coisa, encontra um jeito. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então, a evolução moral é uma decisão pessoal. O conhecimento védico é para seres que decidem evoluir moralmente. Mas a gente compreende aqueles que não querem. Porque, biologicamente, não é errado comer carne dos animais. Mas, biologicamente, o ser humano é só uma extensão do reino animal. Então, também, do ponto de vista da análise, não é errado entender o ser humano com hábitos animais como uma extensão biológica deles. E aí também não adianta tentar se posicionar como ser evoluído com comportamentos biológicos, porque aí também é forçar um pouco além da gravidade, né? E quem tem ouvidos, veja. Bom, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado, então, pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.